Então vamos lá, vamos falar do livro do Apocalipse, que é recebido pelo médium e apóstolo João. Então João se desdobra mediunicamente, ele encontra com o Cristo. E a partir daí, Jesus lhe dita uma revelação especial. Uma revelação com cunho específico, toda cifrada em símbolos que já estavam espalhadas pelo Velho Testamento e também pelo Novo Testamento. Mas que precisava de uma lupa de compreensão. E ela só pôde vir com o advento da doutrina espírita, ou espiritismo, como queiram. Sem o qual a gente não pode entender o livro do Apocalipse. E esse é um assunto que me fascina muito, o Apocalipse. Então se inscreva aqui e vamos lá. A doutrina espírita ela nos auxilia a organizar com um entendimento racional todos os sentidos do Apocalipse. Hoje nós temos uma convicção de que a mensagem ela surge clara e cristalina para toda a humanidade. Vamos falar da pertinência do estudo do Apocalipse, porque toda vez que nós falamos do tema, muitas pessoas se questionam para que estudar se existe uma verdade ou um tom preconceituoso fortíssimo sobre o livro. Até porque ele é fechado por um viés de muita destruição, tragédias que não correspondem à essência da obra. Da mensagem que é mediúnica, né? Mas nós vamos escolher a pertinência do estudo das próprias palavras de Jesus que estão grafadas no Apocalipse. Uma pequena introdução. Então, se nós pegarmos o capítulo 22, do versículo 11 a 12, nós vamos ver Jesus ele se manifestando claro por intermédio de João. E João ele foi ouvinte, até testemunha ocular dessas coisas. Veja a humanidade do Cristo, o próprio Cristo, ele nos conclama a conhecer o conteúdo. Então não vamos deixar ele guardado. Vamos conhecer a sua mensagem. Porque aqui a essência do Apocalipse, um dos seus objetivos principais, é que possamos extrair as conclusões necessárias para a condução de cada um de nós na vida e na nossa missão terrestre. Mas vamos voltar ao ponto. O Cristo está nos pedindo que nós mantenhamos em segredo as palavras que aqui estão contidas. Então o esforço de compreensão, ele tem que ser nosso. E hoje nós temos toda a revelação espírita como uma chave para interpretar essas fundamentais para a gente compreender isso. E o espírito de Emmanuel, por exemplo, ele traz umas estacas principais dessa interpretação no livro A Caminho da Luz. E é claro que quando nós lemos aqui a expressão o tempo está próximo, nós temos que considerar que a relatividade do tempo espiritual e do tempo terreno, porque é uma diferença de 2000 anos para o Cristo, ela não é nada, considerando que ele esteve presente conosco desde a criação do orbe, conforme está escrito lá no livro A Caminho da Luz. O planeta Terra é criado por Jesus e sua equipe espiritual. Jesus sendo o governador, o grande mestre do planeta, apesar dessa expressão, o tempo estar próximo, nós vamos ver que no capítulo 21, versículo 8 a 10 do Evangelho de Lucas, o próprio Jesus nos mostra que não será logo o fim. Numa passagem importante que trata sobre o chamado fins do templo,
o próprio Cristo mostrou, olha, não fiquem ansiosos. E os apóstolos perguntaram para ele quando que isso iria acontecer. E quando havia uma pergunta próxima da realidade humana, Jesus mostrava, não é agora. O Apocalipse ele tem uma perspectiva de futuro. Nós vamos compreender agora um pequeno ciclo das Jerusaléns e das Babilônias, porque esse ciclo ele é fundamental para o entendimento da mensagem da obra. Ele traz um outro ângulo de avaliação das obras. E fazer essa abordagem por um ângulo também diverso, ele pode acrescentar sempre contribuições de enfoque do Apocalipse, trazer compreensão desses ciclos das Jerusaléns e das Babilônias, que é o princípio essencial, sem a qual a gente não entende essa mensagem contida. Por isso é importante nós entendermos o que é uma Jerusalém e o que é uma Babilônia. E vamos entender que toda a Bíblia ela é uma corrente. E cada livro é um elo dessa corrente. Sendo que o primeiro elo é o Gênesis e o último elo dessa corrente é o Apocalipse. Então existe todo um ciclo. A Bíblia ela é cíclica e ela gira em torno dessa simbologia das Jerusaléns e das Babilônias. O livro A Caminho da Luz ele nos ajuda a entender isso. Porque ele é a espinha dorsal da nossa pesquisa para a compreensão dessa mensagem do livro da mediunidade de João. Nós vamos ver que ele cobre o mesmo período temporal da Bíblia. Então, se na Bíblia nós temos as descrições mediúnicas desde a formação do mundo, começa em Gênesis até o fim dos tempos, culminando na humanidade regenerada, representada pela figura que é a Nova Jerusalém, conforme o próprio Emmanuel confirma em mais de uma passagem. Nós vamos ver que esse mesmo período que é coberto por Emmanuel, lá no livro Caminho da Luz, que é uma tradução em linguagem mais acessível para todos nós, à luz da doutrina espírita, do início da formação do planeta Terra até o Apocalipse. E muitas pessoas indagam, mas Chico Xavier, ele nunca tratou do tema. Olha, basta nós consultarmos a obra do Chico e nós vamos ver que ele tratou. É que ele não estabeleceu para a gente o norte, como se diz. Só que ele nos permitiu o desenvolvimento, o desdobramento de tudo isso através do nosso empenho e do nosso estudo. Ele não se dedicou às minúcias, às pequenas coisas, que é uma tarefa que cabe a nós. Estudarmos que somos todos espíritas. Temos esse tesouro nas nossas mãos. Mas no livro A Caminho da Luz, ele vai trazer um capítulo específico para tratar do Apocalipse, que é o capítulo 14. E em várias outras passagens, ele vai trazer dicas que são muito valiosas para nós interpretarmos o Apocalipse. Nós vamos ver no capítulo 25, que é o final do livro, que se chama O Evangelho e o Futuro, ele tem uma estreita relação com o Apocalipse, porque ele está falando sobre a concretização das mensagens de Jesus. E em perspectiva no tempo, que é a própria finalidade do Apocalipse.
porque ali no Apocalipse, Jesus está antevendo como se daria a concretização dos seus ensinamentos no futuro da humanidade. E Emmanuel vai trazer então apontamentos fundamentais e advertências sérias. E essas advertências, elas foram desdobradas em outras mensagens ao longo da vida de Chico Xavier. Mas nós podemos falar isso em outro vídeo. É maravilhoso perceber que o livro do Apocalipse ficou aí durante 2000 anos sendo estudado, tentando ser compreendido por tantos estudiosos, e hoje nós temos esses instrumentos mais importantes à nossa disposição por intermédio da doutrina espírita. Isso, aliás, estava previsto no próprio livro do Apocalipse. Mas a perspectiva espírita ela é incomparável. Se nós considerarmos o final do livro do Apocalipse, ele vai terminar com a concretização da Nova Jerusalém. E Emmanuel vai nos dizer: a Nova Jerusalém é a humanidade regenerada para outras denominações cristãs. A Nova Jerusalém é interpretada de 1000 modos. Existem várias interpretações, porque não considero que a doutrina espírita ela veio nos mostrar de maneira científica que é a mediunidade de todos os tempos. E se você fica preso apenas às revelações do passado e não considera que de tempos em tempos, de acordo com o passo evolutivo da humanidade, os espíritos têm trazido à luz da nossa compreensão as informações que já damos conta de assimilar, que é a mediunidade que continuou depois da Bíblia. Nós vamos perder parte das orientações, uma boa parte, e essas revelações elas são consideradas, são levadas em consideração pela doutrina espírita, que é o sistema de conhecimentos mais atualizados que nós temos hoje à nossa disposição para encarecer esse tesouro que são as informações provindas do mais alto. Então nós não podemos descuidar dessa contribuição de todos os dias. E a doutrina espírita vai nos trazer uma nova perspectiva para nós, para não ficarmos presos a dogmas em leituras humanas, em sistemas humanos, principalmente aqueles empoeirados do passado, que estão cheios de vícios. Então, muitas denominações cristãs elas vão mirar a Nova Jerusalém e vão falar: não, ali é a concretização do reino de Deus. Lá no plano espiritual, ali é o despertar da humanidade depois do Apocalipse, do grande julgamento, que seria também a destruição do planeta. São várias e várias leituras, e a maior parte delas não consideram a concretização da mensagem do Cristo na Terra. E nós vamos ver que o próprio Kardec, em toda a sua extensa obra, com destaque para o livro da Gênese, que é os milagres e as predições segundo a doutrina espírita, ele vai dizer o seguinte: olha, que sentido faria todo esse investimento de Deus na realidade material, terrestre, se a Terra, após alcançada sua estabilidade, que é a fase mais estável do ponto de vista físico, de repente fosse destruída por cataclismas espetaculares? E de que adiantaria isso? Vejam a perspectiva da evolução do espírito com o contributo
das reencarnações. A reencarnação, além da evolução, elas trazem uma outra visão da gente. Então nós sabemos que a Terra é um instrumento de evolução. Ela é uma escola, através das reencarnações. E esse planeta tão distorcido, tão conturbado que nós estamos vendo, nessa fase de transição, ele vai se tornar um planeta purificado. Ele vai se tornar um planeta puro. Aliás, não é por menos que na introdução do Apocalipse são apresentados símbolos. E um desses símbolos é o tuíbulo incensário, que ali Jesus está mostrando que a função da doutrina espírita era purificar o globo. Que haveria uma purificação do planeta e uma purificação da seara religiosa. Bom, vejam que a perspectiva da revolução da encarnação, ela nos permite situar a Nova Jerusalém como a concretização do planeta ditoso. Naquela visão da evolução dos mundos. E os espíritos nos ensinam, Kardec também, que a Terra vai alcançar o patamar de mundo ditoso, ou seja, mundo feliz. Mas antes disso, nós vamos alcançar o patamar de mundo regenerado, em que o bem vai preponderar, vai cada vez mais sobrepujar sobre o mal. Muita paz, muita luz, gratidão a todos.